Céu Azul está vivendo um surto de síndromes respiratórias. Os serviços de saúde do município estão cheios de pessoas com sintomas gripais. E como se isso não bastasse, Júlia ainda tem que lidar com um grande aumento no número de casos de dengue e chikungunya. Mais uma vez, vai ser preciso criar uma estratégia de trabalho conjunto entre a atenção básica e a vigilância em saúde do município. Na aula passada, a integração entre as equipes da atenção básica e da vigilância foi crucial para identificar e começar a enfrentar com mais eficiência as causas de óbitos em Céu Azul. Dessa vez, essa integração é uma das saídas para controlar os surtos de síndrome gripal e de arboviroses na cidade. Hoje, nós vamos começar a entender a fundo o trabalho da vigilância em saúde no SUS. A gente vai ver como ela atua no conhecimento do território e na identificação dos diversos fatores associados à saúde da população. Mas antes, vamos relembrar os temas da nossa última aula. Na aula anterior, nós conversamos sobre ações de promoção da saúde e entendemos que o sucesso dessas ações depende do conhecimento das condições de vida da população do território. Vimos que as ações de promoção da saúde são divididas em níveis de atuação como de indivíduos e famílias, por exemplo. Falamos também sobre a importância de ações intersetoriais na promoção da saúde e ainda reforçamos a necessidade de planejar e avaliar as estratégias em curso no território. A vigilância em saúde é o processo contínuo de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde da população. O objetivo da vigilância em saúde é planejar e implementar medidas que protejam a saúde dos cidadãos, além de prevenir e controlar riscos, agravos, doenças e ainda promover a saúde. A integração da atenção básica e a vigilância no território é fundamental, porque quem conhece o território é quem tem a oportunidade, na verdade, de fazer com que a saúde, o conceito de saúde acontece, né? É a apropriação do próprio território, a apropriação social do território que faz com que o próprio conceito de saúde acontece, né? Então, se você tem a integração da atenção básica e da vigilância no território, você conhece a população, você conhece as proporções do que está acontecendo ali naquela população e desta forma você consegue agir de forma rápida. Para o gestor é fundamental essa integração, porque é a partir da integração que você consegue tabular os dados e aí você consegue, tabulando os dados, você consegue minimizar gastos ou melhorar os gastos que estão acontecendo no seu território. Sem gasto não há previsibilidade. Sem previsibilidade não há como oferecer uma saúde integral, que é a proposta que a gente coloca dentro da atenção básica. A atenção básica e a vigilância trabalhando junto será o novo normal de agora para frente para que a gente possa conter surtos, bloquear surtos e oferecer uma melhor qualidade de vida a partir da apropriação social e do território dentro da saúde, que é o território da atenção básica que a gente tem tanto defendido no nosso Sistema Único de Saúde. A vigilância em saúde atua através das vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Todas se relacionam e têm um ponto em comum: uma postura atenta e voltada para a prevenção de riscos à saúde dos cidadãos. Mas nessa aula nós vamos falar na vigilância epidemiológica e na semana que vem a gente vai conhecer o trabalho das outras vigilâncias.
A vigilância epidemiológica é formada por um conjunto de ações que promovem o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer fator que influencie a saúde individual e coletiva. A vigilância epidemiológica coleta e processa dados, analisa os dados processados, recomenda medidas de controle, promove ações, avalia a eficácia e a efetividade das ações adotadas e divulga informações pertinentes. Basicamente, a vigilância epidemiológica lida com informação. A vigilância epidemiológica é capaz de fazer uma análise da situação de saúde de uma população ao identificar quais são os problemas de saúde, quem está sendo atingido por eles e ainda onde, como, quando e por que esses problemas ocorrem. As maiores ferramentas que a vigilância epidemiológica tem para gerar informação são os indicadores. Os indicadores mais úteis para a vigilância podem ser agrupados em 3 categorias: estado nutricional, morbidade e mortalidade. Quando a gente começa a trabalhar com indicadores, a gente começa a conhecer cada vez mais o nosso território. Por exemplo, se a gente estabelece um indicador de síndromes febris e a gente começa a ter números maiores de síndrome febris, a gente percebe, na verdade, que está acontecendo alguma coisa no meu território e eu tenho como agir. Então, o indicador de síndrome febril é um indicador muito bem rastreável pelos sistemas oficiais e que estão disponíveis ao gestor. Então, eu consigo entender se no meu território está acontecendo, por exemplo, um surto de gripe ou se está acontecendo um surto de dengue, de zika, de chikungunya ou de outras doenças febris. Mas a gente precisa entender que lá no nosso território a gente não tem apenas doenças de origens infecciosas. Um outro indicador importante é o indicador nutricional. Então, quando eu começo a entender o indicador nutricional das crianças que frequentam a minha atenção básica, eu consigo entender qual é a melhor proposta que devo fazer para aquelas mães que estão ali em assistência integral e qual é a previsão de gastos que eu tenho dentro do parâmetro nutricional. Então, entender a desnutrição infantil é entender a atenção básica e das mulheres que frequentam o meu território. Um outro indicador essencial são os indicadores de morbidades, de doenças crônicas que existem no território. Por exemplo, a diabetes. Eu entendendo qual é o indicador, qual é o quantitativo de pessoas com diabetes no meu território, eu consigo usar esses indicadores para fazer uma previsão dos meus gastos, fornecer os insumos necessários e as ações necessárias para cuidar desta população que está no meu território. Então, a partir desses indicadores, a partir desses números, eu consigo fazer o meu planejamento. E com planejamento, eu consigo oferecer uma saúde melhor, ou seja, eu consigo saber aonde colocar os meus gastos, liberando eventualmente, então, dinheiro para esta ou aquela ação que necessite de uma intervenção, dependendo dos números, dependendo dos indicadores que estão sendo colocados a todo momento aonde a vigilância, associado à atenção básica, consegue fornecer para o gestor quase que em tempo real, se for a necessidade daquele gestor. E onde a gestão municipal encontra as informações que são coletadas pela vigilância? Estes dados estão no Sistema de Informação do SUS. Os principais sistemas de informação utilizados pela vigilância epidemiológica são o Sistema de Informação de Mortalidade, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o eSUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações e o Gerenciamento de Ambiente Laboratorial. As informações de boa qualidade e com objetivos específicos direcionam o gestor para ações de saúde em que atua. A manutenção ou correção de propósitos depende da análise minuciosa das informações, dando um panorama em tempo real e dentro da esfera de atuação. Vigilância em saúde é uma rica fonte de informações.
Atua no processo de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde da população. Lida com informações e usa indicadores. Os indicadores mais úteis são da linha nutricional, morbidade e mortalidade. Finalidade de planejar, implementar, prevenir, controlar e promover a saúde. A integração com a atenção básica é fundamental. No município de São Bernardo, essa integração também foi fortalecida com a implementação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, CIEVS, e os Núcleos de Vigilância e Saúde, os NEVs. O Núcleo de Vigilância e Saúde é composto por um profissional treinado e capacitado pela Visa e diretamente ligado a ela. O município de São Bernardo é dividido em 9 territórios e conta com 33 UBSs. Os NEVs estão situados nas UBSs. Eu acho que o NEVs, que é esse núcleo de vigilância em saúde, é muito importante, porque ele tá, o CIEVS ele é mais central, o NEVs é mais periférico, ele está nas pontas. O CIEVS, na realidade, é uma plataforma dada pelo Ministério da Saúde, né, e que você recebe equipamentos e ele fica interligado numa rede, e essa rede é uma rede internacional. Então, a importância do CIEVS é que no momento que acontece algum rumor ou alguma detecção, rapidamente você pode interagir, né? E aí você pode, essa informação em segundos, ela pode estar a nível mundial. A população é beneficiada porque no momento que você detecta um evento, você tem ação, você tem a possibilidade de ter uma correção rápida, né? E isso você vai correr atrás e vai fazer todas as medidas necessárias. E aí você já verifica o território, vê se há um problema que possa isso se expandir para as outras áreas, outras regiões, e isso propicia uma ação mais efetiva da vigilância nesse sentido. Vamos fazer um intervalo rápido e na volta a gente vai falar sobre a vigilância de doença e agravos transmissíveis. Fique por aí. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Estamos de volta. A vigilância de doenças e agravos transmissíveis busca coordenar a resposta contra enfermidades como a influenza, a Covid, o sarampo, a tuberculose, a hanseníase, a AIDS, entre várias outras. Entre os agravos mais significativos em termos de saúde pública estão as doenças de transmissão respiratória. Essas doenças têm um potencial de transmissibilidade elevado e trazem riscos à saúde individual, coletiva, além de causar impactos sociais e econômicos. A coqueluche, a difteria, a influenza, o sarampo, a tuberculose e a hanseníase são algumas das doenças que possuem transmissão respiratória. A tuberculose e a hanseníase, por exemplo, exigem muita atenção. Isso porque têm evolução silenciosa e precisam de um tempo prolongado de tratamento. Nós começamos um papel importante no combate à tuberculose, nos casos mais graves de tuberculose, quando a gente instituiu a vacina da BCG no nosso Programa Nacional de Imunização. Mesmo assim, essas doenças são ligadas a fatores importantes do nosso território, né, como a pobreza e o saneamento básico, né? Então, a tuberculose e a hanseníase são doenças que estão associadas às populações vulneráveis do nosso território. Então,
conhecer um saneamento básico, a população vulnerável que existe no nosso território, é importante para que a gente estabeleça um planejamento de combate e prevenção à hanseníase e à tuberculose, que são grandes exemplos, são doenças onde a gente pode estabelecer como um grande exemplo de associação da vigilância e a atenção básica. A integração entre a atenção básica e a vigilância para o combate da tuberculose e hanseníase, ela vai desde o tratamento até o conhecimento da doença e o vínculo importante que você estabelece no seu território com o agente comunitário de saúde e o doente. Vínculo este que vai da observação do agente comunitário de saúde de um possível foco da doença ali, a confiança que a comunidade tem naquele agente comunitário de saúde e a comunicação desse agente comunitário de saúde lá para a atenção básica, né, lá para a unidade básica de saúde, para o programa de saúde da família, que vai estabelecer, a partir de uma integração com a vigilância, de um plano de controle, investigação e de tratamento ativo desta população. Ou seja, nós estamos formando um vínculo social com o território e esse vínculo social é que entrega a melhor saúde para prevenção, combate, segmentos de contatos para essas doenças negligenciadas, que são a tuberculose e também a hanseníase. As infecções sexualmente transmissíveis também são agravos muito relevantes no território. O HIV, a sífilis e as hepatites virais comprometem a qualidade de vida da população e são importantes causas de mortalidade, morbidade, infertilidade, aborto e óbitos neonatais. O intuito da vigilância das infecções sexualmente transmissíveis é fazer a identificação, o monitoramento e a análise epidemiológica desses agravos. A atenção básica deve estimular a realização de exames diagnósticos para detecção precoce dos casos e tratamento das IST, em vista que uma grande parte das IST são, em geral, assintomáticas. Por isso, o atual termo infecção e não, como nós chamávamos antigamente, doenças sexualmente transmissíveis. Essas ações visam a quebra da cadeia de transmissão e são consideradas como principais eixos de ação de prevenção às IST. Em São Bernardo do Campo, entendemos a importância da integração da vigilância em saúde com a atenção básica, pensando principalmente no volume e na qualidade de informações que ela produz. Criamos os Núcleos de Vigilância em Saúde, NEVs. Nem todas as ISTs são possíveis de serem tratadas na atenção básica. E nessa linha, a estrutura de serviços que contam com os programas específicos e profissionais de diversas especialidades é fundamental para o sucesso da cadeia do cuidado. Assim, promovemos um elo entre vigilância em saúde, atenção básica e atenção especializada. Não podemos nos esquecer da importância da assistência pré-natal, onde são coletados exames de rotina para sífilis, HIV e outros paradiagnósticos e possíveis tratamentos para gestantes, parceiro, a fim de evitar a transmissão vertical. Oferecendo também a testagem rápida, o autoteste, o que for possível para que nós tenhamos uma detecção precoce das IST e também para outros agravos da saúde. E aqui cabe a máxima que na área de IST é fundamental. Prevenção sempre é a melhor opção. Nós estamos hoje com um programa específico praticamente para sífilis e tem uma equipe só cuidando disso hoje e essa equipe envolve todos os partícipes, vigilância, atenção primária, atenção básica, atenção especializada em todos os níveis e principalmente o programa de saúde da família, que hoje quem praticamente acompanha todo o pré-natal são as equipes de saúde da família. O Brasil inteiro, hoje, está vivendo praticamente uma epidemia de sífilis. O nosso número de casos de sífilis aumentou, explodiu praticamente, e principalmente a sífilis congênita, que é uma doença altamente evitável, que pode trazer sequelas muito grandes para as crianças. Então, isso também tivemos um estouro, tá? Até, por incrível que pareça, os casos de HIV.
eles também aumentaram bastante. Então, nós devemos urgentemente estar atacando por isso. E agora, cada vez mais, essa atuação conjunta entre a atenção básica e a vigilância são fundamentais para que a gente consiga cortar essa cadeia de transmissão. As crianças estão nascendo doentes e essas crianças podem nascer com sequelas, coisas que nós não víamos há muito tempo. O controle de todas essas doenças e agravos, sejam eles de transmissão respiratória, sexual ou de outros tipos, depende da notificação. Sem ela, a vigilância não tem como identificar os casos e não consegue prever riscos e nem propor medidas de intervenção. Quanto mais rápida for a comunicação de um agravo que é compulsório, a solução também chega mais rápido. E a subnotificação traz prejuízo ao gestor, à saúde e à população, porque a partir de uma subnotificação, a gente pode chegar a um agravo de naturezas endêmicas para a região, ou seja, ele se endemizar na região ou até mesmo se tornar pandêmico de forma global, né, como é o caso da Covid-19. Então, fazer a comunicação compulsória, tanto das doenças que são comunicáveis, né, e aí a gente tem a AIDS, a coqueluche, né, as meningites, sarampos, né, as síndromes gripais, né, e também dos acidentes de trabalho, pode nos fazer índices importantes para que a rápida resposta chegue no nosso território. Mas é importante a gente salientar também que essas doenças de comunicação compulsória pode ser trabalhado também numa educação permanente da população, onde a gente promove o conhecimento destas doenças que tanto assolam a nossa população e assim promover a saúde daquele território. Por isso que é importante a gente entender os índices que a vigilância nos traz e a associação com a atenção básica a partir do domínio do agente comunitário de saúde e a capacidade do agente comunitário de saúde de conseguir falar da importância da prevenção de todas essas doenças lá no seu território. A vigilância também atua na prevenção de óbitos materno, infantil e fetal. A vigilância de óbitos materno, infantil e fetal é capaz de identificar as causas das mortes e propor medidas para evitar novos óbitos. E a vigilância de óbitos infantil e fetal é obrigatória em todos os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. As investigações de óbitos materno, infantil e fetal no município podem ser conduzidas por comitês. No ano 2000, a ONU definiu a mortalidade materna e infantil como um dos 8 maiores problemas mundiais que deveriam ser enfrentados no novo milênio. E foi incluído como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODS, tendo como meta a redução para menos de 70 para 100 mil nascidos vivos entre 2016 e 2030. Em 2004, através de uma portaria ministerial 1172, na seção 3, artigo 3º, foi definido que compete aos municípios a gestão do componente municipal do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, compreendendo as seguintes atividades, entre outras: vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade materna e infantil. A literatura determina e mostra pelos trabalhos que 92% dos óbitos maternos poderiam ter sido evitados. Mortalidade infantil também é um outro importante indicador. E a gente usa para avaliar a mortalidade infantil 2 sistemas praticamente, que é o SINASC, que é o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, e ele usa a declaração de nascido vivo, reforçando a importância do preenchimento correto para análise mais apurada. Aqui cabe uma observação. Muitas vezes o DNV, que é a declaração de nascido vivo, ela vem preenchida incorretamente ou incompleto. Isso dificulta essa análise. E também usamos o SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, que ele usa a declaração de óbito. É importante salientar que muitas vezes o óbito pode ter ocorrido numa cidade, ele ocorre numa cidade, num outro estado, até num outro país. E aí, quando esse óbito é notificado, ele acaba sendo notificado no local de residência do paciente. E muitas vezes a gente acaba não tendo controle sobre ele.
Em linhas gerais, a mortalidade materna e infantil reflete o estado de saúde da parcela mais vulnerável da população, subsidia processos de planejamento, gestão, avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção ao pré-natal, parto e proteção infantil. É um indicador fundamental da qualidade de vida, condições socioeconômicas, ambientais e assistência médica disponível. Esse é um indicador, inclusive, que avalia o desenvolvimento de um país. É um deles. Os municípios que não disponham da estrutura da montagem dos comitês podem se associar com outras referências, da sua CIR ou da RAS, ou com a SES, criando comitês regionais para poder proceder a análises. Nós temos municípios muito pequenos que têm uma estrutura de saúde muito pequena e precária. Então, às vezes, ele deve se reunir praticamente como um consórcio para fazer comitês regionais. Temos observado queda significativa de nascidos vivos, o que causa impacto importante no cálculo de muitos indicadores, especialmente mortalidade materna, infantil, cobertura vacinal, fundo de participação dos municípios e outros. O monitoramento permanente dos óbitos ocorridos e acompanhamento dos coeficientes e taxas são importantes ferramentas de gestão, possibilitando a discussão com gestores e trabalhadores no sentido de impactar os índices obtidos. Devemos estudar o passado para entender o presente e melhorar o futuro. A vigilância epidemiológica ainda é responsável pela recepção, armazenamento, transporte, distribuição e controle de imunobiológicos. Essas ações fazem parte da rede de frio do SUS. A vigilância epidemiológica monitora periodicamente a população vacinada e alerta quando a cobertura vacinal não alcança os índices esperados. O Programa Nacional de Imunização, desde a sua criação até hoje, que tem mais de 40 anos, fez com que a expectativa de vida do povo brasileiro saísse de 50 anos e viesse aqui para casa dos 80 anos. Então, o Programa Nacional de Imunização, a cobertura vacinal e a erradicação das doenças que nós tivemos a capacidade de fazer a partir do Programa Nacional de Imunização, nos garantiu uma melhor expectativa de vida das famílias que estão nos territórios colocados dentro da nossa atenção básica e no processo de vigilância. A cobertura vacinal e também a vigilância desta cobertura vacinal no território é muito importante. É através do entendimento dos números, é através do entendimento da cobertura vacinal do meu território que eu consigo prever se ali eu vou ter um surto associado à baixa cobertura vacinal ou se eu tenho que gerar mecanismos, ações, gerenciamentos a partir do gestor para que eu possa melhorar esse índice de cobertura vacinal. As informações de baixa cobertura vacinal, ela não pode ser tratada apenas como uma informação da vigilância. Ela deve ser passada para o gestor e passada para todos os atores que atuam na atenção básica, porque é a partir destas informações que a gente consegue gerenciar, planejar e prever o que vai acontecer no nosso território. A baixa cobertura vacinal, ela está diretamente associada ao recrudescimento ou ao reaparecimento de surtos, como febre amarela e sarampo. Então, se a gente conhece o nosso território, se a gente está intimamente ligando a vigilância com as informações que vêm da atenção básica, o gestor não é pego de surpresa. Quando ele percebe um baixo índice de cobertura vacinal, ele consegue gerar mecanismos e campanhas para que esse índice possa vir na faixa ideal e fazer, então, ali de novo, a cobertura vacinal desejada para que a saúde integral, para que a saúde no aspecto social seja preservada no seu território. Hoje vamos para a cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
Olá, eu sou Terezinha Reis, secretária municipal de saúde do município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, município litorâneo da região metropolitana do estado. Aqui em Parnamirim, o nosso trabalho vem sendo construído de uma forma bastante integrada. Nosso primeiro ato foi a integração da vigilância com a atenção primária. E para isso, a gente desenvolveu um estudo do território. Nós contratamos uma consultoria, que essa consultoria veio trabalhar junto com os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, e fortalecendo com isso a vigilância em saúde e atenção primária. Aqueles dados que a atenção primária nos traz imediatamente, a vigilância vai transformando aquele dado em informação, e isso, para mim, enquanto gestora, foi o balizar das nossas ações. E agora vamos para a cidade de Pinhais, no Paraná. Olá, sou Adriane Carvalho, estou gestora no município de Pinhais, Paraná. Buscamos, na reorganização da atenção primária, um processo de um aprimoramento visando a integração da vigilância em saúde com as equipes da atenção primária. Trabalhamos todo um processo de levantamento de perfil epidemiológico para que pudéssemos ter um processo de levantamento das demandas para um planejamento local, integrando as equipes da vigilância epidemiológica num apoio direto às equipes da atenção primária, com a capacitação, a atualização de temas que era importante para um processo de planejamento e um subsídio para que as equipes também pudessem viabilizar as diversas demandas com relação ao planejamento no território, buscando então essa integração e esse apoio mais qualificado. A gente consegue hoje ter um olhar da equipe da atenção primária com as demandas que são importantes para essa notificação, para esse processo de integração e principalmente agora com o processo da vacinação, com as equipes da epidemiologia dando esse suporte na condição do evento adverso, nas notificações, desse gerenciamento do processo da vacinação integrado com quem de fato executa, que está lá no dia a dia realizando a vacinação. A tuberculose é um exemplo de um trabalho extremamente integrado. Nós acabamos de sair de um município que ele antes o trabalho não se complementava. Hoje a gente já conseguimos ser um município daqui, da nossa região, que conseguiu o maior número de cura, o maior número de encerramento de casos. Esse é um dos trabalhos extremamente importantes, que ele não teria acontecido se eu não tivesse a vigilância associada com a atenção primária nesse ato de cuidar. Um outro caso também muito importante, que a presença da vigilância com a atenção primária era a questão da mortalidade, a investigação da mortalidade materna, que é uma grande dificuldade para os municípios. Então, nós temos um núcleo onde nós partimos para a investigação da mortalidade materna. Esse é um trabalho extremamente integrado no município, que os resultados vão sendo muito positivos. Esses profissionais da atenção primária são as nossas referências para um trabalho integrado com a equipe de vigilância epidemiológica. Isso para as diversas outras demandas do atendimento às doenças de notificação compulsórias e todo aquele processo que a gente precisa no aprimoramento dos sistemas. Então a gente vê hoje que as diversas realidades que nós discutimos da vigilância em saúde, mais em específico a vigilância epidemiológica, ela traz esse contexto, né, dessa ação integrada. É necessário que a unidade, é necessário que o território, que o gestor vista esta camisa de olhar esse território com um olhar diferenciado. Agora, tudo passa por esse pacto, tudo passa por essa compreensão. Estamos trabalhando os indicadores, as vulnerabilidades e a população começando a já ver um trabalho diferenciado de um modelo fragmentado. Vamos então rever os destaques da aula de hoje. Nesta aula, começamos a entender a amplitude das ações realizadas pela vigilância em saúde.
Vimos que a vigilância em saúde atua através das vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Mostramos que a vigilância epidemiológica é formada por um conjunto de ações que promovem o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer fator que influencia a saúde individual e coletiva. E, por fim, vimos como a vigilância atua no controle e prevenção de doenças e agravos de notificação compulsória e na recepção, armazenamento, transporte, distribuição e controle de imunobiológicos. A gente fica por aqui, mas ainda tem muito conteúdo esperando por você no AVA. E não deixe de conferir as informações divulgadas pelo CONASEMS nas redes sociais. Na aula que vem, nós vamos falar sobre as vigilâncias ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Até lá!